Bom dia. Então, eu trabalho com o Mário no GVCS, meu nome é Annelise, eu trabalho com o Observatório do ABC, junto com a Susan, e a gente vai aqui apresentar um pouco os resultados desse último relatório que está sendo publicado hoje, que, como o Mário já comentou, analisa a safra aí 2014-2015 até fevereiro de 2015. Então, a gente... Só antes de entrar um pouco na discussão do relatório em si, eu gostaria de dizer que esse relatório está dividido em 3 partes. Quando vocês forem ler o relatório, é isso que vocês vão encontrar. Na primeira parte, a gente faz uma apresentação que já é tradicional nos relatórios do Observatório do ABC, que é falando, então, como que o programa ABC vem alocando seus recursos, em que regiões do país, em que tipos de finalidades de investimentos. É uma análise bastante tradicional aí para quem já acompanha os relatórios do Observatório. A segunda parte, a gente faz uma certa contribuição inovadora, né, Susan, para o debate, que é um pouco sobre a contribuição da Amazônia Legal para a redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, é um olhar muito particular, tem alguns cálculos, a Susan vai apresentar, que é o quanto que a Amazônia Legal, então, tem um papel aí relevante na discussão de mudanças climáticas no Brasil. E a terceira parte é uma parte que é um estudo de caso, em que a gente foi a Paragominas, como o Mário falou, e nós fomos analisar assim, algumas das reflexões que o Observatório vem fazendo aí ao longo desses 3 anos sobre questões que podem impactar ou que podem serem alavancas ou obstáculos ao avanço do programa ABC, se a gente poderia enxergar essas mesmas coisas numa realidade local, nesse caso em particular, Paragominas. Então, o relatório está dividido nessas 3 partes. Eu vou apresentar rapidamente a primeira parte, que é a distribuição dos recursos, que é um pouco o que o Mário já comentou, que a gente não tem grandes novidades, até porque o recorte foi feito até fevereiro de 2015, então a gente não vai falar aqui dos novos dados com relação ao desembolso do programa ABC, né? Então, só lembrando aqui qual que é o papel do observatório, então a gente vem trabalhando aí desde maio de 2013, observando o plano ABC e o programa ABC, enfim, fazendo contribuições e análises em relação a como podemos contribuir para que este programa, falando especificamente do programa ABC, como é que o programa pode ser maximizado e trazer, né, a melhoria dos seus resultados. Na base do nosso entendimento, esse é um programa inovador no Brasil. O Mário, acho que já deixou isso bem claro. A gente entende que é uma contribuição muito grande do Brasil para esse tema. Naturalmente, estamos numa curva de aprendizado, naturalmente, tem muito ainda para ser afinado, mas, no geral, é uma boa notícia, é um bom programa, portanto, a gente tem aí a ambição de contribuir para que esse programa se perpetue e melhore, enfim, né? É importante dizer aí do apoio e do financiamento da CLUA, né, nesse projeto, essa parceria do Observatório com a CLUA. Temos aí outros estudos que estão disponíveis no Observatório, no site do Observatório. Então, falando especificamente aí no desembolso da safra 2014-2015 até fevereiro de 2015, é importante a gente dizer que, para essa safra, foram disponibilizados 4,5 bilhões de reais. Só lembrando que esses 4,5 bilhões, eles, dependendo do ticket do empreendedor rural, a gente está falando aí de uma taxa de juros entre 4,5% e 5%. Então, como o Mário falou, tem a questão da equalização da taxa de juros por parte do Tesouro Nacional. Desses 4,5 bilhões, foram desembolsados 2,5 bilhões nessa safra, o que a gente está falando aí de uma execução de 56%. Né? De novo, o Banco do Brasil sai na frente aí como sendo o grande repassador de recursos do programa ABC, tem um destaque do BNDES. É importante também a gente dizer que, para os nossos cálculos e no site do Observatório, se vocês entrarem lá no site do Observatório, vocês vão ver que a gente tem o sistema do ABC, onde a gente coloca os dados que foram utilizados, desde que a gente vem coletando essas informações aí desde o começo do observatório. Mas é importante dizer que, para esse relatório, assim como os outros últimos, a gente trabalha com 2 bases de dados. A gente trabalha com a base de dados do Banco Central, que é o Sicora. Então, o Banco Central fechou uma parceria com o observatório, é um super parceiro aí nessa discussão. Então, eles nos fornecem os dados, mas os dados do Sicora são dados agregados. A gente não consegue fazer uma análise por finalidade de investimento ainda. O Banco Central está trabalhando nisso, então, nesse ano, a gente vai ter novidades aí por parte do Banco Central. E o BNDES, que também é um grande parceiro do Observatório e vem nos fornecendo dados há bastante tempo, então, também a gente faz uma análise com os dados do BNDES por finalidade de investimentos. Mas cabe destacar que a maior participação aqui dos recursos, então, vem do Banco do Brasil,
E aí a gente também faz no relatório uma análise por finalidade de investimentos dos dados do BNDES. Cabe destacar também uma coisa que já apareceu em outros relatórios, que é o destaque, né, das regiões Centro-Oeste e Sudeste no acesso aos recursos. A região Norte foi a região que menos captou recursos. O destaque da Centro-Oeste e da Sudeste se deve principalmente ao papel da assistência técnica. Então, de novo, a gente reforça no relatório a importância da assistência técnica e o quanto ela contribui para o avanço do programa nessas regiões. Falando especificamente de Estado, o destaque para o Estado de Minas Gerais, né? Então, Minas Gerais foi o Estado que mais captou recursos do programa ABC, e isso se deve a um conjunto de fatores, entre eles o próprio plano estadual de mudança do clima do Estado, né? Então, isso como um conjunto de políticas públicas aí favorecendo o avanço do programa no Estado de Minas Gerais. A gente vai falar, depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, tanto na contribuição da Amazônia Legal, portanto, eu não vou esgotar o assunto aqui, porque a Susan vai aprofundar essa discussão. Mas as conclusões gerais do estudo passam por aquilo que a gente já vem falando, então, eu não quero repetir o Mário, mas a gente não tem grandes novidades, né, que é a importância do avanço do monitoramento das emissões do carbono no solo, então, o cheque ex post, né? Então, a gente tem aí uma série de cálculos em relação ao quanto que o programa e as diferentes tecnologias contribuem para a redução de emissões. Então, é importante a gente avançar no monitoramento, no relato e na verificação, até porque é uma coisa que a gente sempre discute, é a importância desse processo para que a gente possa, internacionalmente também, levar a contribuição do programa ABC e do plano ABC para a redução de emissões no caso brasileiro. Então, se a gente não monitorar, não relatar e não verificar, dificilmente a gente pode também se beneficiar internacionalmente em discussões, inclusive para o próprio agronegócio brasileiro, em relação à contribuição da agricultura brasileira ou do agronegócio de maneira geral para baixas emissões de carbono, né? Com relação ao estudo de caso, que a Susan vai aprofundar, então, só adiantando um pouco a conclusão, basicamente, tudo que a gente encontrou em nível nacional e discussões que foram feitas em nível nacional com relação aos avanços que o programa ABC precisa ter, né? E quais são os eventuais obstáculos, quais são as eventuais dificuldades para que esse programa avance, isso também foi observado na região de Paragominas, com todas as especificidades que um olhar local traz, né? Então, aí ganha destaque os desafios da regularização fundiária, da regularização ambiental, do avanço da capacitação técnica, do avanço da governança do plano aí no grupo gestor estadual, enfim, a Susan vai discutir isso um pouco mais para frente. Aqui é a questão das bases de dados que eu já falei. Então, entrando especificamente nos montantes, né? Então, o valor contratado, como a gente falou, aí, então, foram 2,5 bilhões, né? Essa aqui é uma comparação entre as diferentes safras e o montante alocado pelo BNDES e pelo Banco do Brasil. Naturalmente, como a maior parte dos recursos veio do Banco do Brasil, também a maior fonte de financiamento é a poupança rural, condizente com o papel do Banco do Brasil no caso do programa ABC. Aqui é a distribuição estadual, que eu já comentei, então, destaque para Minas Gerais. Cabe destacar que São Paulo, Goiás, fica aí brincando entre segundo e terceiro lugar, dependendo da safra que a gente olha, mas, para esse caso aqui especificamente, Goiás e São Paulo, segundo e terceiro lugar. A distribuição, então, estadual, como eu já tinha falado, e entre as regiões, então, destaque aí para a região Centro-Oeste e Sudeste, né? Ainda a carência na região da Amazônia Legal, quer dizer, o espaço que se tem para avançar com o programa ABC na Amazônia. Então, isso fica muito claro quando a gente olha o mapa, né? E o montante contratado, né, e o disponibilizado ao longo das safras. Então, eu acho que tem um destaque aqui que vale mencionar, que é a safra 2012 e 2013, em que esses montantes se aproximaram bastante, e a gente falou aí de um montante contratado em torno de 90% do disponibilizado. Depois, também o montante disponível para o programa ABC aumentou, né, e aí essa curva deu uma pequena separada, né? Mas o que a gente imagina aqui para a safra 2014-2015 é que isso já vai se aproximar, mas vamos ver o que vai acontecer, né?
Suzian, você, por favor.